Boa tarde, tudo bem? Bom, nós vamos para mais uma correção de atividade, da atividade de ontem, de língua portuguesa e geografia. Então, abra a apostila de vocês lá na página 37. Na página 37, nós tivemos uma roda de conversa falando um pouquinho mais sobre o YouTube e as outras plataformas que nós encontramos, os meios de comunicação através da internet. E na 3 da página 37 tinha ficado uma pesquisa para vocês. Vocês iriam pesquisar o que era blogger, vlogger e youtuber. Então faça a pesquisa e registre aqui as informações encontradas. Vamos lá, olha só. Blogger é o termo utilizado para designar o indivíduo que publica blogs, sites em forma de diário online, tá? Em que são apresentados artigos em textos, imagens ou vídeos que retratam um tema escolhido. Vlogger, indivíduo que grava vídeos falando diretamente com o seu público sobre assuntos que podem ser específicos ou variados. Os vloggers utilizam diferentes plataformas para a sua publicação de conteúdo. Youtuber, indivíduo que cria e compartilha vídeo sobre assuntos específicos ou variados na plataforma YouTube, expondo ideias, compartilhando aprendizagens, ensinando atividades, entre outros conteúdos, tá? Aí nós fizemos a leitura da entrevista, certo? Manual do Mundo, Ciência no YouTube, da página 38 e 39. Então, vamos lá. 2. Assinale a que gênero pertence o texto que nós lemos. É uma entrevista, então assinale lá. Esse é o gênero, tá? Desse texto é entrevista. 3. De acordo com o texto, responda às questões propostas. Quem era o entrevistado? Foi Mari Fulfaro. E quem realizou a entrevista? Quem realizou a entrevista foi Ana M., uma aluna do 4º ano, não é? Vamos lá. C. Qual é o assunto tratado na entrevista? Nessa entrevista é a criação do canal Manual do Mundo no YouTube. Como que ocorreu essa criação e como ela é até hoje, o dia a dia, passo a passo e as gravações. 4. Sobre a disposição da entrevista, assinale qual foi o recurso gráfico utilizado para diferenciar as perguntas das respostas. Então, nós podemos, só de olhar, nós podemos ver que para diferenciar as perguntas e as respostas, foi utilizado nas perguntas a letra em negrito, tá? Destacada em uma cor mais escura e um preto mais escuro. Então, em negrito, assinale a alternativa negrito. Na página 5... nós tínhamos aí a referência dessa entrevista, os dados, tá? Então, aí nós iríamos responder de acordo com esta referência. Localize os dados e copie-os aqui. Vamos lá na A. Nome do portador do texto. O nome do portador do texto é Joca. Número do jornal. 1, 2, 3. Página em que se encontra a entrevista, na página 10. B. A que público esse jornal se dirige? A que público vocês acham que esse jornal se dirige? Esse jornal, ele se dirige ao público infanto-juvenil, tá? 6. Releia o texto da abertura da entrevista. Aí nós tínhamos este trechinho aqui, certo? Nós tínhamos apresentados nele 3 parágrafos e nós iríamos utilizar ele para responder tanto a atividade 6, 7 e 8. Então, vamos lá. A. Numere os parágrafos e depois relacione as ideias contidas nele. Então, já está numerado, vocês podem ver, são 3 parágrafos. Aí nós vamos ver as invenções criadas e divulgadas no canal. Em que parágrafo apresenta isso? No primeiro parágrafo, tá? Olha só, no primeiro parágrafo já começa assim: futebol magnético, cadeira com pernas humanas, caminhão de batatas, mini gerador eólico, robô que dirige sozinho. Já está apresentando algumas invenções para nós, tá? Então, coloque o 1 aí, primeiro. Segundo, onde nós podemos encontrar inspirações e o dia a dia das gravações do canal Manual do Mundo? Onde está falando pra gente trazer essas informações? No terceiro parágrafo, tudo bem? Olha lá. É entrevista à repórter Mirim, Ana M., de 10 anos, do 4º ano do Colégio Notre Dame. Mari Fulfaro falou um pouco sobre o início do canal, as inspirações para os vídeos e o dia a dia das gravações. E a última afirmação:
quando o vlog foi criado e quantos são os inscritos no canal. Qual parágrafo nos traz essa informação? O segundo parágrafo. Olha só, criado em 2008, o vlog de experiências e curiosidades científicas coleciona elogios de fãs de todas as idades. E hoje tem 11 milhões de inscritos, uma das maiores audiências do YouTube brasileiro. B. A B era pessoal, certo? Para vocês colocarem o que era vlog. Nós já tínhamos pesquisado o que era vlogger, certo? E agora vocês iriam colocar aí o que é vlog para vocês. Nós já sabemos que é a ferramenta onde mostra dia a dia, passo a passo, de algo específico ou de conteúdos variados através de vídeos, podendo ser postado em diferentes plataformas da internet. C. Você já acessou o canal Manual do Mundo no YouTube? Conte aos colegas. Também era pessoal. Aí ficou para quem não conhecesse esse canal para acessar, tá? D. Se ainda não conhecia o canal, depois de ler o texto, ficou interessado em conhecê-lo? Por quê? Também pessoal, vocês ficaram interessados em conhecer este canal? Eu vi que alguns alunos foram atrás e pesquisaram esse canal e assistiram alguns vídeos e gostaram. Muito bem, tá? Parabéns. Quem ainda não foi, é muito interessante vocês pesquisarem, porque vocês vão adorar. 7. Volte ao primeiro parágrafo desse trechinho aqui e copie o trecho que contém algumas invenções ensinadas no canal Manual do Mundo no YouTube. Em seguida, faça o que se pede. Aí, então, nós teríamos que copiar do primeiro parágrafo as invenções apresentadas. Vamos lá. Futebol magnético, cadeira com pernas humanas, caminhão de batatas, mini gerador eólico, robô que dirige sozinho. A. Circule no trecho o sinal de pontuação que tem a função de separar os elementos de uma enumeração. Qual é a pontuação que tem esta função de separar os elementos? Olha só, nós circulamos a vírgula, tá? Que ela está separando uma experiência científica da outra. B. Escreva qual das invenções citadas você gostaria de aprender. Aí você selecionaria uma invenção, tá? Colocaria aí a da sua preferência. Também foi pessoal. 8. Localize no segundo parágrafo, ainda do trechinho apresentado na atividade 6, as informações a seguir e copie-as aqui. O ano em que o vlog foi criado. Que ano o vlog foi criado? No segundo parágrafo, nós podemos perceber que foi criado em 2008. B. O que o vlog divulga? O que ele divulga? Ele divulga experiências e curiosidades científicas que nós podemos encontrar no segundo parágrafo, tudo bem? Muito bem. Se persistir alguma dúvida, me perguntem, tá? Agora, abra a sua apostila de geografia. Geografia, nós realizamos a leitura de alguns textos, né? Nós lemos o crescimento e desenvolvimento das cidades ao longo dos anos, a sua atividade econômica. Nós lemos sobre o TFD, que é o tratamento fora de domicílio que cidades oferecem, principalmente as cidades pequenas, certo? Porque a gente precisa, quando se necessita de um atendimento especializado, principalmente na saúde, nós buscamos cidades médias e grandes, certo? Para realizar esse atendimento. E aí nós vimos também a estrutura que a prefeitura, o governo, ele tem que nos dar para que aconteça esse atendimento, tá? Na rede pública. Então, vamos lá. 1. Analise as imagens a seguir que retratam parte da Avenida Rebouças, em São Paulo. Aí vocês puderam perceber que houve um errinho, tá bom? Porque na 1 está dizendo no ano de 1936 e no ano de 2012. E na legenda das imagens nós temos a construção da Avenida Rebouças no ano de 1936, ok? E o movimento de pessoas e veículos na Avenida Rebouças em 2014, sendo que na 1 no enunciado fala 2012. Então, vamos seguir por 2014, como está na legenda da imagem. O que podemos observar nessas paisagens? O que nós podemos observar olhando essas paisagens? É possível observar mudanças nas paisagens, certo? No entorno da Avenida Rebouças, na cidade de São Paulo, do ano de 1936 para o ano de 2014.
Então, vamos lá. B. Porque ao longo do tempo ocorreram tantas modificações nas paisagens de diversas cidades, como no exemplo acima. Não só nesse exemplo, mas porque ao longo do tempo essa diferença na paisagem, essa mudança na paisagem aconteceu. Com as atividades industriais no Brasil, as cidades cresceram e se desenvolveram. Com isso, alteraram-se as paisagens. A construção dessa avenida na cidade de São Paulo teve como objetivo atender às necessidades da população local na questão de mobilidade. Ou seja, as cidades elas se modificam conforme a necessidade, certo? Vira para a página 2. Leia novamente a reportagem da página 22 e depois responda as questões propostas. Qual é o nome do município em que Veneza e seu filho residem? Então, voltando lá no texto, vocês podem encontrar que eles moram na cidade de Corumbá. B. Por que Veneza e seu filho se deslocaram para outra cidade? Porque eles saíram de Corumbá e tiveram que ir para Campo Grande. Para que o filho de Veneza pudesse realizar exames médicos que não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Público de Saúde, no local onde eles moram, tá bom? Então, eles tiveram que ir em busca de um atendimento médico especializado em uma outra cidade. Porque o município de Campo Grande tem maior infraestrutura médica em relação a Corumbá? Porque o município de Campo Grande é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Dessa maneira, apresenta maior fluxo de serviços e melhor infraestrutura em relação a outros municípios do estado. Por exemplo, para a realização de diversos exames médicos que necessitam de tecnologia avançada. 3. Aí na 3 vocês tinham essas imagens aqui. Observem as imagens a seguir. Então, nós tínhamos a número 1, um porto, tá? Onde nós temos aí um navio. Nós temos a número 2, representando um parquinho, onde as crianças brincam com várias árvores. Nós temos a número 3, um aeroporto. E nós temos a número 4, um meio de comunicação através da internet, do computador. Quais dessas imagens caracterizam a rede urbana? Porque 1, 3 e 4, então os meios de transportes retratados na 1 e na 3 possibilita o deslocamento de pessoas e mercadorias para todo mundo. E a imagem 4, por sua vez, representa a interação entre pessoas por meio da internet, que viabiliza a comunicação, seja oral ou escrita, com rapidez e facilidade, para que os usuários possam efetuar diversas atividades, como pesquisas, comércios, estudos, lazer, entre outros, a qualquer hora e lugar, tá? Conectando diferentes espaços. Depois, vocês tinham lá no material de apoio atividade só para fazer. Então, vamos lá. Vocês tinham esta imagem aqui e na legenda nos falava assim: a imagem a seguir mostra a conexão entre os espaços urbanos do mundo, que podem ocorrer a partir de fluxos de informações, pessoas e mercadorias. Siga as setas e descubra o nome dessa conexão. Nós iríamos seguir a setinha para colocar as letras e formar o nome dessa conexão. Então, aí vocês puderam perceber que essa imagem está representando a rede urbana, certo? Mas hoje nós também vamos ver esta videoaula, tá? Que é a atividade de história. Vamos finalizar a apostila de história. Então, abra a sua apostila de história lá na página 24, tudo bem? Então, vamos dar início. Além da escrita e da oralidade, muito trabalhada aqui neste conteúdo, este bimestre, existem outras maneiras de comunicação. No Brasil, por exemplo, existe a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Pessoas da comunidade surda, com deficiência auditiva ou com outros tipos de deficiência, podem usar essa língua, que é visual espacial, e ocorre por meio de sinais que representam letras, palavras, expressões e números. Veja a ilustração ao lado, que mostra como é o alfabeto em Libras. Aí vocês têm esta imagem aqui, que ela mostra como é o alfabeto em Libras. A letra A, a letra B, até na Z, tá? Com os movimentos. Aí nós também temos do lado o alfabeto em Braille, tá? Para as pessoas com deficiência visual, tudo bem?
Também existe o Braille, que é um sistema de escrita usado por pessoas com deficiência visual. O texto em Braille é registrado em relevo para que possa ser lido pelas pessoas com deficiência visual através do tato, tá? Da mão, de sentir. Assim, é possível identificar os sinais e ler as informações registradas. O Braille é composto de sinais que representam as letras do alfabeto e os números. Na ilustração ao lado, os pontinhos em destaques representam os sinais em relevo do alfabeto Braille. Então, os pontinhos em destaque, que são os pintados coloridos de preto, tá? Eles que estão nos mostrando como se fosse os pontinhos que estão em relevo, para representar cada letra do alfabeto em Braille. Agora, está pedindo para a gente formar dupla. Como não há possibilidade, você pode chamar um familiar seu irmão, sua mãe, seu pai ou qualquer outra pessoa que auxilia você nas atividades. E usem os sinais do alfabeto de Libras para informar o seu nome. Depois de vocês conseguirem realizar o nome de vocês letra por letra no alfabeto em Libras, tá? Vocês podem gravar um videozinho. Pede para um familiar seu, que a gente auxilia nas atividades, filmar você, tá? Fazendo os movimentos com a mão, tá? Em Libras, com o seu nome, tudo bem? E me enviem, tá bom? Vou gostar muito de ver vocês. Não precisam ficar com vergonha. Se tiver alguém que tenha muita vergonha, mas muita vergonha mesmo, tenta filmar só as mãos. Tá? Pede para alguém filmar só as mãos. Mas eu gostaria muito de ver o rostinho de vocês. A gente conversar sobre a importância de existir diferentes línguas em que as pessoas possam se comunicar. Tá? Muito importante a convivência e a diversidade. Nós sabemos que existe sim a diversidade, mas nós sabemos que é muito importante essa integração, tá? Que também possibilita aos indivíduos aprender uns com os outros. Além disso, essas formas de língua permitem a inserção mais efetiva das pessoas com deficiência na vida e na sociedade. Vamos para a página 25. Na página 25, veja alguns exemplos de maneiras de diversas comunicações. Agora vamos ver outros meios de comunicações. Nós temos a apresentação break, dança de rua, que faz parte da cultura hip hop, na cidade de Cidelândia, no Maranhão. Aí nós temos cartaz de campanha para a vacinação contra a influenza, tá? Seria a gripe. Nós temos coleção de revistas de histórias em quadrinhos, também conhecidas como gibis. Criança indígena da etnia Guarani tocando um instrumento musical em Biguaçu, Santa Catarina. Conversa por meio de aplicativo de comunicação com o uso de emojis. Apresentação de teatro de fantoches na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Que formas de comunicação são representadas na imagem? Nas imagens, tá? Nós vamos responder essas questões oralmente, tudo bem? Apenas uma conversa entre nós. Então, de que forma a comunicação são representadas nessa imagem? Nas imagens estão representadas a dança, o teatro, a música, além da forma de comunicação escrita, que tem o cartaz, o gibi e a conversa por meio eletrônico, tá? Que diferença há entre essas informações de comunicação? Algumas, elas valem de expressões corporais, certo? Como a dança, outras usam a oralidade, como no teatro. Há também outras que usam símbolos e escrita, como na comunicação eletrônica. Então, nós temos vários meios de nos comunicar, não só pela escrita, mas por meio de imagens, de símbolos, por meio de libras ou braille, ou também por expressões faciais, pela oralidade ou pela expressão corporal. Quais delas fazem parte do seu cotidiano? Várias, né? Por exemplo, a conversa por meio de aplicativo de comunicação. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, onde nós trocamos informações para que vocês possam ter as aulas, certo? Faz parte do nosso dia a dia. Vocês também conversam com seus familiares ou amigos, parentes que estão distantes. Aí, nós vamos responder na página 26. Então, prestem atenção.
Sobre os primeiros sistemas de escrita, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, tá? Então, vocês vão responder de acordo com todo o nosso conteúdo de história, tá? Então, vocês vão precisar rever todo o conteúdo dos sistemas de escrita para responder a atividade 1. 2. O que motivou os fenícios a desenvolver o alfabeto? Vocês também vão ler nosso conteúdo, principalmente da aula anterior de história, o que motivou esse povo a desenvolver o alfabeto. 3. Qual a importância da invenção de Gutenberg para a comunicação humana? Qual que foi a invenção? Lembra da aula anterior? Vão olhar também no conteúdo de história e ver qual que é a importância dessa invenção do alemão, lembra? Vocês vão colocar aí. 4. Vocês vão pesquisar em jornais e revistas imagens que mostram diversas formas de comunicação entre pessoas. Colhe essas imagens no caderno e elabore legendas para identificá-las. Então, vocês vão pegar o caderno de língua portuguesa, colocar o cabeçalho, página 24 de história, pesquisar em jornais, revistas, gibis, meios de comunicação, tá? Que nós já vimos, que pode ser através do celular, aplicativos de imagens, pessoas cantando, contando histórias, lendo jornais ou livros, tudo bem? E vocês vão colar no caderno. Quem conseguir jornal ou revista, colhem 3 imagens, tá bom? Tentem achar 3 meios diferentes. Se não conseguir, não tem problema. Agora, quem não tiver nem jornal, nem revista, ou não... Quem quiser imprimir, pode também, mas só quem quiser, tá? E quem puder. Quem não puder, não tem problema. Se você não tiver nenhum desses meios para obter essas imagens, o que vocês fazem? Desenhem, tudo bem? Desenhem uma pessoa lendo livro, uma pessoa se comunicando através do telefone, de cartas. Vocês vão desenhar e escrever legenda para cada uma dessas fotos ou desenhos, tá bom? Legendas explicando o que a pessoa está fazendo, de que forma que ela está se comunicando, tá bom? Então, e me mandem as imagens. Qualquer dúvida, me perguntem. Uma boa atividade. Vocês fizeram uma correção na aulinha de hoje também. Então, uma boa correção, uma boa atividade. Até amanhã na nossa próxima aula.